Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a realização de grandes sonhos e planos na tua vida e na tua família. Oramos para que o Senhor coloque as pessoas certas, lhe dê as oportunidades que você precisa, lhe dê os recursos necessários para a realização de todo o grande sonho. E oramos também, Senhor, para que o Senhor comunique a nós os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos revela, Pai, para que possamos estar na direção certa. Também oramos, Pai, pelo nosso maior sonho, que é ver todos da nossa casa rendidos a Jesus Cristo. Todos da nossa família tendo uma experiência com Jesus. Sim, também oramos, Pai, em especial, para que haja paz no Oriente Médio. Oramos em nome de Jesus Cristo, nos colocamos em intercessão. Também oramos pelo Brasil, para que o Senhor cure a nossa terra, sare a nossa nação. Oramos, Pai, por céus abertos. Oramos para que o Senhor fortaleça a vida de fé de cada homem, mulher, jovem e criança que está ouvindo essa oração. Também oro, Pai, para que todo medo vá embora. Toda a família que tem sido atacada pelo medo, que tem sido atacada por opressões espirituais, que tem sido atacado por perturbações noturnas, que esse mal cesse agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que este lar está protegido pelo Senhor, como está escrito na tua palavra, Pai, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sim, ó Deus, o livramento do Senhor está na nossa vida, está na nossa casa, está no nosso caminho. Proteja-nos, Pai. É o que nós pedimos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do Teu poder, libera do Teu favor sobre cada pessoa que está aqui nessa oração, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e hoje eu quero compartilhar uma mensagem. Como eu protegeria o meu lar das forças espirituais malignas? Você tem que aprender a proteger a sua casa. A Bíblia nos fala que os intercessores se colocam nas brechas. Eu não sei você, mas eu quero ter um lar abençoado. Um lar onde eu possa reparar as minhas energias, eu possa ter refrigério, eu possa ter alegria. A minha casa deve ser um lugar de refúgio. Quando nós saímos de casa para trabalhar, nós enfrentamos desafios, pessoas más, situações ruins, problemas, ansiedades, guerras. E quando voltamos para casa, o que queremos? Um lar harmônico. Queremos tranquilidade, queremos comunhão com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Queremos uma vida abençoada. Por isso, eu quero hoje lhe dar algumas dicas espirituais, para que você faça isso na sua casa e tenha o seu lar protegido por Deus. Eu quero ler duas passagens da Bíblia, que é o Salmos 33:20, que diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Deus é auxílio, Deus é proteção. Escreve isso aqui nos comentários. Deus é meu auxílio e proteção. Auxílio e proteção. E o Salmos 16:1 que diz: protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Por que o salmista estava pedindo proteção? Porque ele sabia que os ataques, eles vêm. Não queira, eu hoje pela manhã, inclusive vou ministrar isso amanhã no culto, porque é uma palavra que Deus está gerando em mim.
Nós não podemos pedir mais para Deus se não estivermos dispostos a lidar com mais problemas, mais ansiedade, mais pessoas, mais desafios. E se nós queremos lidar com mais coisas, nós precisamos que o nosso lar seja esse lugar de refúgio. E nós já vemos aqui que o refúgio está em Deus. Então nós temos que trazer Deus para dentro da nossa vida, trazer Deus para dentro da nossa casa. Deus tem que estar presente na minha casa. Ele deve ser o principal pilar de sustentação da minha casa. É Deus, não é a viga de concreto, a viga de ferro, não. A maior sustentação, o pilar da minha vida, da minha casa, tem que ser o Senhor. O Senhor. É por isso que nós declaramos: o Senhor é a nossa bandeira. Amém? O Senhor é a nossa bandeira. O Deus vivo e poderoso é a nossa bandeira. Bem, o que eu posso fazer para me colocar na brecha em favor da minha casa e ter o meu lar como um lugar de refúgio, um lugar de tranquilidade, um lugar de reparo, certo? O meu lar tem que ser um lugar de reparo. Se você não tem alegria de voltar para casa, tua casa está com uma brecha enorme. Eu vou repetir. Se você não tem alegria de voltar para casa depois de um dia tedioso de trabalho, depois de uma semana difícil, você não tem alegria dentro da tua casa, tem uma porta espiritual aberta, escancarada na sua vida. E não é para bem, é para mal. É por isso que nós precisamos nos colocar como intercessores da nossa casa e da nossa família. Eu vou te ensinar hoje como proteger o teu lar, como proteger a tua casa, como guardá-la, para que ela seja esse lugar prazeroso, para que ela seja esse lugar de refrigério. Primeira coisa, ore na sua casa, apartamento, aonde você mora todos os dias. Acorde pela manhã, sabe? E em vez de reclamar do frio, em vez de reclamar da chuva, em vez de reclamar do trânsito, do metrô, do trem, antes de reclamar de qualquer coisa, que eu não lhe aconselho a reclamar, mas antes de, sabe, fazer qualquer coisa, ore, consagrando o teu dia, abençoando tua casa, declarando palavras proféticas sobre a tua casa, pedindo a presença de Deus na sua vida, na sua casa. Agradeça a Ele. Em vez de você brigar pelo estacionamento, comece a agradecer a Deus por você respirar, por você poder colocar o pé para fora da cama e sozinho ir fazer a sua higiene do dia. Agradeça a Deus de você ter joelhos para poder caminhar. Agradeça, seja grato pela vida, ou até mesmo pelo respirar. Poder respirar, poder sentar numa mesa com a tua família, com teus filhos, isso é uma grande bênção, isso é uma grande riqueza. Mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que muitos imóveis ou qualquer outra coisa, a alegria e o prazer de estar com a sua família, toda reunida, à volta da sua mesa. Eu celebro a minha casa, eu celebro a minha família, eu celebro a mesa, eu celebro aquele momento que a gente ora junto, aquele momento que nós nos reunimos, aquele momento que estamos ali concordes em família e que conversamos e que temos um tempo para agradecer ao Senhor. Esse é um momento único, é um momento especial. Minha esposa, ela tem um princípio: arrumar a mesa. Arrumar a mesa. Eu, há
Há um tempo atrás eu não sabia o que era suplá, né? Mas a minha esposa me ensinou. É aquele negócio que coloca embaixo dos pratos. E ela coloca os pratos, coloca esse suplá, ela coloca os talheres, ela coloca um guardanapo e ela coloca copos, tudo bem arrumado. A mesa está sempre organizada para a família estar junto, para a família reunir. Raramente, eu não digo que nunca, porque às vezes quando a gente come um lanche, quando não almoça, não janta, aí sim, a gente come no sofá, mas geralmente, 99% das vezes é na mesa. Porque esse é outro princípio. Além de orar todos os dias, nós temos um tempo para estarmos juntos na mesa. Em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, quando a gente está lá, a gente às vezes não consegue sentar para almoçar junto, mas conseguimos sentar para jantar junto. E eu digo para você, mesmo que você trabalhe o dia inteiro, você não vai em casa ao meio-dia para almoçar, à noite, reúne a tua família. Sabe, pode ser uma comida simples, faz um carreteiro, um feijão, é só um exemplo, né? Pode fazer até uma massa lá, não sei. Mas reúne a tua família, isso é proteção para o teu lar, agradece a Deus. São orações e ações que precisam ter dentro do nosso lar. Eu convido você a mudar os hábitos internos da tua casa para atrair a presença de Deus, porque as pessoas pensam que se atrai a presença de Deus só indo na igreja. Não. A gente tem que atrair Deus para a nossa vida todo dia. Até quando você vai tomar o seu cafezinho, você diz, Senhor, vem cá comigo, vem estar comigo. Você pega, sabe, a sua Bíblia, sabe, para ler, para absorver vida, para absorver alegria. E você está com o seu cafezinho na mão, ou você está com o seu... o chimarrão está sempre aqui pronto, né, aqui em casa. Bem, chame a presença de Deus e diga, Senhor, vem tá comigo aqui, Senhor, preciso ouvir tua voz. Libera tua palavra sobre mim. Em momentos como esse, eu já tive visões espirituais, eu já ouvi Deus falando comigo. Porque é como se você atraísse Deus para a sua vida através da sua rendição, da sua oração e da sua busca. Faça isso em casa. Faça isso em casa. A segunda ou a terceira coisa que eu faria na minha casa, eu consagraria tudo que entrasse nela. Tudo. Eu não estou dizendo de colocar a mão em cima de tudo, não. Por exemplo, quando eu e minha esposa vamos no mercado, ela vai e traz as compras, sempre nós oramos. Não oramos item por item, não. Nós só, Senhor, abençoe esse alimento, que nos faça o bem e não o mal. Comprou uma cama nova, comprou um espelho para dentro de casa, comprou um sofá novo, Senhor, consagramos a Ti, graças. Aí tem gente que diz, não, isso é misticismo. Se você olhar a tenda da congregação, tabernáculo, quando ele foi construído, você vai ver Deus mandando ungir tudo. Hoje, você não precisa passar um óleo. Se quiser, passa. É um ato de fé. Mas você pode só fazer uma oração. Por exemplo, se eu compro um carro, eu entro dentro do carro e eu digo, Senhor, graças te dou. Consagro esse carro a Ti. Que o Senhor abençoe. Que o tempo que esse carro estiver comigo seja bênção para mim, para minha família. Eu consagro tudo. E um detalhe, aquilo que eu sinto que não é bom, de presente que eu recebo, de algo que chega na minha casa, que às vezes até desconheço de quem que é, e preste atenção, tenha cuidado com coisas que não foi você que comprou, que simplesmente apareceram na sua casa e você pergunta, de quem que é isso aqui? Você não sabe de quem que é. Tenha cuidado com isso, porque muitas vezes isso é obra de maldade, que foi enviado para sua casa, de alguma maneira entrou lá. Aqui é um aviso, certo? Bem, um outro cuidado que eu teria como intercessor da minha casa
eu seria seletivo em quem eu permitiria entrar dentro da minha casa. Tem gente que não seleciona nada e deixa que todo mundo entre. Todo mundo pode entrar e vem, quer vir junto, pode vir. Ei, a nossa casa é um lugar de intimidade. A nossa casa é um lugar de intimidade. Então, meu conselho para você é: não tem problema de convidar um amigo para jantar na sua casa, de receber um irmão da igreja, alguém que é um sócio ou alguém da sua família, não tem problema. Mas cuidado com quem você permite entrar na sua casa. Cuidado com quem você permite que olhe a sua casa por dentro. Cuidado, seu apartamento. Pode ser, sabe, uma caixinha de fósforo pequenininho, não importa. Cuida quem entra lá. Cuida quem entra lá. Nem todas as pessoas celebram a nossa vida. Algumas invejam. Infelizmente, nós vivemos, sabe, num mundo onde as pessoas elas não conseguem lidar com o crescimento do outro, não conseguem lidar com a vitória do outro. A raiva que algumas pessoas têm de quem prospera é terrível, é terrível. É por isso que elas não prosperam. Então, cuidado com quem você permite que entre na sua casa. E um outro cuidado que eu teria dentro da minha casa, eu evitaria brigas, eu evitaria palavrões, eu evitaria xingamentos, eu evitaria, sabe, gritar na minha casa. Por quê? Porque o meu lar, ele também é um reflexo da minha vida espiritual. Então, se eu sou permissivo com algumas coisas, eu estou, na verdade, abrindo portas na minha vida espiritual. Você tem que entender isso, sabe? Teu carro, se teu carro tá mais para uma lixeira do que para um carro, e note bem, não estou falando do estado do carro, estou falando da parte interna, porque tem gente que, sabe, vai no fast food e deixa ali copo do fast food, deixa resto de batatinha, e parece que o carro é um depósito de lixo, né? Vai deixando o carro sujo, fica 1, 2 semanas sem limpar o carro. Bem, o carro é uma extensão também da sua vida, certo? Assim como a sua casa, assim como na sua casa tem que estar tudo limpo, dentro do seu carro também tem que estar tudo limpo, porque isso reflete tua vida espiritual. A gente diz, não, mas isso não tem como. Sim, porque a desordem ela não é só algo natural. A desordem, ela também é um reflexo da sua desordem emocional e até mesmo espiritual. É por isso que a Bíblia diz que tudo é com ordem e decência. Tudo é com ordem e decência. Não é eu que estou falando, é o próprio Deus. E não está falando só do culto, está falando de tudo. Tudo é com ordem e decência. Tudo é com ordem e decência. Você entende? Então, esse é o princípio que nós temos que ter na nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração e peço que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nas redes sociais, manda para amigos e diz, ó, mãe, assiste esse vídeo, diga, pai, assista esse vídeo, manda aí para alguém essa palavra, né? E tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui da Renata. Olha que testemunho bonito. Eu venho compartilhar um testemunho na oração da manhã. O Senhor falou a data de nascimento do meu pai e da minha mãe e disse que viria uma providência até às 10h45. Eu recebi uma providência divina hoje cedo, quando eu olhei eram 10h44 e já havia entrado. Quero agradecer primeiramente a Deus e também agradecer ao Senhor pelos ensinamentos, orações e direcionamentos. Que Deus, Pai, abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Obrigado, Renata. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu também quero dar o testemunho da Michele. Ela escreveu assim: eu gostaria de testemunhar a cura da minha sogra, que tinha uma doença chamada Chiari, um defeito estrutural no crânio que faz com que parte do cérebro seja empurrado para o canal espinhal. Ela precisou abrir novamente a cabeça, com risco de perder a vida na cirurgia, pois os médicos achavam que havia um líquido dentro do cérebro.
Estamos com fuso horário de 2 horas, pois moramos nos Estados Unidos. Mas tudo que Deus faz, faz bem feito. No fim do dia, recebemos a notícia de que os médicos abriram a cabeça e fecharam porque não havia mais nada. O Senhor havia profetizado cura para uma pessoa com cicatriz na cabeça. Eu tomei posse, entrei em jejum e oração por ela junto com o Senhor. Sou fruto de compartilhamento. Acompanho o Senhor há 3 anos e já participei da Escola de Profetas. Como o Senhor diz, Jesus cura. Que Deus abençoe seu ministério e a sua família. Que coisa tremenda! Olha como Deus é maravilhoso! Você pode dar um glória a Deus aí? Como nós somos abençoados, irmãos, de poder ouvir esses testemunhos incríveis, lindos, do que Jesus tem feito. Amém? Toda honra e glória ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus fala. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Então eu quero pedir uma coisa para você que está aí junto comigo, que você compartilhe. Que você compartilhe essa oração para alguém. Até você que nunca compartilhou. Entra aqui, mas não compartilha aí. Deus vai te abençoar. Você acredita? Deus vai te abençoar? Então faça isso. E amanhã, às 9h30 da manhã, eu estarei ministrando. Esse culto será profético. Será um culto profético. Iremos fazer um ato profético. Certo? Vai transmitir a partir das 9h30 no meu canal. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Domingo agora eu vou estar pregando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você que é gaúcho, te organiza e vem para cá. Pega teu carro, abastece ele e vem para cá. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Não importa que lugar do estado você mora, vem para cá. Quando eu estou em São Paulo, quando eu faço os cultos em São Paulo, vem gente do Brasil e do exterior para os cultos. Por causa da unção profética. Eu convido você a estar com a gente. Anotou o endereço aí, Rua Carlos Ur, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estarei domingo agora em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém? E você que ainda não adquiriu nossos livros, adquira livro Sonhos, certo? Um livro profético que vai te abençoar tremendamente. Deus fala conosco também através dos sonhos e das visões. Café com Jesus, um devocional incrível, uma palavra para cada dia do ano. Eu sei que esse livro aqui vai te abençoar, vai ser uma bênção na tua vida, uma bênção na tua casa. Você pode adquirir, inclusive, para dar de presente para amigos, para parentes. Tem empresas que compram de mim para dar para os seus clientes, para os seus colaboradores. Você também pode fazer isso. Chama a minha equipe ou vai no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Café com Jesus é um devocional prático, profético e com ações. Tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você.
O nosso Deus é Deus que realiza grandes sonhos. Coloca teus sonhos aqui nos comentários, lembrando que o maior sonho é ver todos da nossa casa rendidos a Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti nossos sonhos. Estamos nesse propósito de 7 dias. Vamos encerrar amanhã. E cremos, ó Deus, que Tu és o Deus que realiza grandes sonhos. É o Deus que realiza grandes sonhos. É o Deus que dá os recursos, que coloca as conexões, os meios, as estratégias para que os nossos sonhos sejam realizados. Apresentamos a Ti nossos sonhos e pedimos a bênção, o favor, a intervenção, um milagre do Senhor na nossa vida. Oramos, Pai, para que toda pessoa que está orando junto comigo, que o maior sonho da vida dela e da minha vida também é que todos na nossa casa tenham uma experiência com Jesus. Todos, Pai. Oramos, Senhor, para que o nome deles seja escrito no livro da vida. Oramos para que sejam salvos, para que sirvam a Deus. E também oramos para que o Senhor venha a transformar realidades, a mudar histórias. Senhor, há pessoas que estão em dificuldade. Há pessoas, Pai, que precisam de um milagre, precisam de uma saída, precisam de uma solução especial, precisam de uma bênção especial. E eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa agora. Toque-a com Teu poder e com a Tua graça. No nome de Jesus, Senhor, dá vida a essa pessoa. Toque-a com Teu poder agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que seja quebrado a influência do mal, a maldade, a inveja, todo tipo de opressão, de obra maligna, seja quebrada no nome de Jesus. Senhor Deus, traz avanço para a vida dessa pessoa. Prospera ela no seu caminho. Guarda a vida dela, Pai. Guarda a sua casa, guarda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a Tua paz repouse sobre ela. Que a Tua paz repouse sobre sua família. Que o Senhor a guie, que o Senhor a proteja, que o Senhor a conduza. Que a mão do Senhor seja sobre ela e que caia por terra agora todo tipo de dificuldade, todo tipo de afronta espiritual, que cesse. Dizemos a enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo, a alergia, ao câncer, a dor, a angústia, a aflição, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque, Pai, com Teu poder. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração agora. Seja um compartilhador. Lembra do que eu falei? Nós precisamos compartilhar o que está sendo bênção na nossa vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, no último dia desse propósito. Te aguardo, tá bom? Deus te abençoe. Todo mundo, 6 da manhã aqui. Vou te esperar. Paz e prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção divina e também provisão especial no nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos para que a mão do Senhor venha prover, a mão do Senhor venha trazer a você aquilo que você precisa, no nome de Jesus. E todo aquele que está perdido na tua casa, todo aquele que está andando por caminhos longe do Senhor, que haja uma intervenção na vida dele, na vida dela. Oramos pela salvação de todos da tua casa. Eu oro também para que pessoas que estão pedindo ao Senhor que movimente coisas, que intervenham em situações que estão em andamento e que se precisa de uma ação sobrenatural de Deus, que nesse momento essa ação sobrenatural, essa intervenção seja liberada. No nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra. O Deus que intervém, o Deus que provê, já está trabalhando. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor cubra com o teu sangue essa família. Traga paz para dentro desse lar.
Que a tua presença, Senhor, entre nessa casa, que a vida de Deus toque neste lar, em nome de Jesus, e que todo tipo de briga, de desentendimento, de ciúme, todo tipo de competição dentro de casa cesse, e que a alegria do Senhor fortaleça essa família, no nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor fale conosco, que haja manifestações sobrenaturais do teu poder. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, para que seja curado agora, no nome de Jesus. Haja cura total e completa na tua vida e família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero trazer uma palavra profética para você hoje, ainda mais para você que anda cansado, que anda fadigado da vida. Eu entendo disso. Eu já tenho mestrado nisso, doutorado, porque já tive momentos de extremo cansaço, de muita exaustão. E Deus me tirou várias vezes desses cansaços, dessas exaustões. Então, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi sobre cansaço, o que eu aprendi sobre exaustão e que vai te ajudar. Amém? Quero pedir para você que está entrando aqui ao vivo nesse momento, já deixa a tua curtida nesse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Você vai ser abençoado ao compartilhar como você tem sido abençoado. Então manda aí para teus amigos, para parentes, compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus. Amém? E também, se você não é inscrito aqui no canal, está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Posso lhe garantir uma coisa, você sempre entrará aqui e será abençoado. Sempre. Sempre. Com uma palavra, com uma direção, com uma oração. Amém? Eu quero te ajudar e não te atrapalhar. Eu estou aqui para ser uma bênção na tua vida. Amém? E eu quero começar com um texto hoje, de Isaías capítulo 40, verso 28 em diante, que diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga, e inescrutável o seu entendimento. Aí a gente se pergunta assim, meu Deus, qual que é o segredo? Não é? Senhor, qual que é o segredo? Ele não cansa, não se fatiga. Qual que é o segredo? E depois continua aqui no verso 29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse é o sonho de todo aquele que já experimentou um cansaço extremo. Por que o sonho? Eu posso afirmar para você que uma pessoa cansada, ela perde muito brilho e o potencial dela. Eu vou repetir. Uma pessoa cansada perde muito brilho e o potencial dela. Por que eu disse para vocês que eu já sou mestrado e doutorado nessa área do cansaço? Porque eu já tive cansaços extremos. Tanto de trabalhar demais, quanto me envolver com muitas coisas. Você sabe por que Deus não se cansa, nem se fatiga, como está escrito aqui? Porque tudo que Deus faz, Ele faz com extrema sabedoria. E é essa sabedoria que nos falta. Porque a gente sempre pensa que fazendo mais, vai ter mais resultado. A vida e o próprio Deus nos prova que não é assim que funciona. Para você ter grandes resultados na sua vida, tudo que você precisa fazer é pedir sabedoria e viver com sabedoria. Porque uma das coisas que trouxe uma grande fadiga e exaustão para a minha vida foi que todo mundo queria uma palavra comigo. Todo mundo queria uma reunião, todo mundo queria uma conversa, todo mundo queria, sabe? E isso foi me desgastando. Fisicamente e emocionalmente. Porque a gente sempre pensa assim, eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que pensa da seguinte maneira. Que
todo aquele que me pede ajuda, eu tenho que dar ajuda. E realmente a gente tem que dar e fazer o máximo pelas pessoas. Só que a gente não pode também se prejudicar. Por quê? Porque você tem um propósito de Deus na vida. E se você se cansar demais, se você usar o máximo dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades em consertar as coisas ou em ajudar as pessoas e você se deixar de lado, daqui a pouco nem você se carrega mais. Outros vão ter que carregar você. Eu acredito fielmente que as orações da minha esposa e as orações de muitos intercessores me carregaram em dias de escuridão. Porque quando você cansa, quando você está numa exaustão extrema, você não descansa com uma noite de sono. Você não descansa nem parando de trabalhar. Porque é algo que vai lhe puxando para baixo. E daí você pergunta, e como é que você venceu essa exaustão? Bem, sabedoria. Aprendi a colocar limite nas reuniões. Quando eu não posso algo, eu aprendi a dizer não. Eu não consigo. Quando uma pessoa me pede, até mesmo uma reunião urgente, um empresário me liga, alguém que eu conheço me liga e diz, olha, você pode hoje me ajudar e tal e tal. Se eu puder resolver por telefone, eu resolvo por telefone. Agora, se eu não posso, eu não posso. Então eu aprendi a dizer não. Eu também aprendi a organizar a minha vida, e organizar o meu tempo para que eu não me sobrecarregue. Então eu cumpro as minhas obrigações, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa de hábito, mas ao mesmo tempo que eu cumpro as minhas obrigações, eu também sei que algumas coisas a mais podem me prejudicar. Por exemplo, eu viajava muito antes, eu diminuí as viagens. Porque com o ritmo de vida que eu tenho hoje de gravação diária, tanto para o YouTube quanto para as televisões, eu não consigo estar fazendo a mesma coisa que outros fazem, de viajar assim 15 dias do mês, 20 dias. Eu não consigo ter essa vida. Então eu aprendi a viver e a me mover no meu propósito. Porque uma das coisas que traz um cansaço extremo é você fazer coisas fora do teu propósito. Então Deus não te chamou para tudo. Deus te chamou para algumas coisas. E para aquilo que Deus te chamou, ali você coloca a sua energia, ali você investe seu tempo, ali você investe seu dinheiro. E não em coisas, sabe, que é apenas canseira. Tem coisas que os homens impõem a nós. Os homens impõem a nós. A sociedade exige para nós. Exige de nós. No entanto, nós precisamos entender o que é de Deus para a minha vida e o que não é de Deus. Porque as pessoas sempre vão querer que você faça aquilo que elas querem que você faça. Mas você tem que buscar em Deus para saber o que realmente é de Deus para a sua vida e o que não é. Entenda, as pessoas se cansam porque elas fazem coisas que Deus não mandou. Ou seja, abrem empresas que Deus não mandou. E se envolvem em coisas que Deus não mandou. Participam de coisas que Deus não mandou. E a segunda coisa, elas fazem coisas fora do tempo. Porque às vezes você tem que trabalhar demais, porque você tem uma conta para pagar. Você tem que trabalhar demais porque você tem que quitar um compromisso que você fez. Ou seja, tudo que você faz fora do tempo vai exigir mais da tua produtividade, mais do seu tempo, mais da sua energia. E essas coisas cansam. Quer saber outra coisa que cansa? É quando você se envolve com o problema de outras pessoas. Não é seu problema, mas você acaba se envolvendo para ajudar aquela pessoa, para amparar. Mas aí quem é que se prejudica? Você. Uma outra coisa que cansa muito as pessoas é quando a gente começa a se importar com tudo. Sabe? Tudo, até as coisas que não diz respeito a nós, a gente se preocupa. Você tem que aprender a ir a Jesus.
A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem coisas que a gente tem que levar a Jesus e dizer: Jesus, eu não posso cuidar desse problema porque esse problema não é meu, mas está aqui nas tuas mãos. Eu hoje me posiciono como um intercessor, sabe? Porque eu já tenho a minha vida, eu já tenho os meus problemas, eu não posso carregar os problemas do mundo. Eu posso ajudar em oração, eu posso ajudar com uma direção. Agora, tentar resolver o problema de outra pessoa, isso traz cansaço, isso traz fadiga. E muitas vezes, por causa de uma amizade, muitas vezes por causa da família, a gente acaba se envolvendo em coisas que não é para a gente se envolver. Entenda uma coisa: Deus não te quer em todas as pontas. Deus não te quer em todas as posições. Imagina, você como um jogador de futebol, sendo atacante, sendo lateral, sendo meio campo, sendo goleiro, sendo zagueiro. Deus não quer isso para você. Deus não quer essa loucura de vida. Deus quer é que você, sabe, cresça na sua posição. Cresça na sua posição, construa na sua posição. E não fique tentando, sabe, resolver os problemas do mundo inteiro. As pessoas elas muitas vezes têm uma expectativa e projetam coisas da vida delas em nós. Você vai ter que aprender a sair desses embaraços. Tem coisas que competem a você e coisas que não competem a você. Por isso, se você quer viver uma vida mais leve, aprenda a viver no seu tempo, no tempo, não é nem no seu tempo, porque o seu tempo também está errado, mas no tempo de Deus. E faça as coisas que o Espírito Santo lhe direciona, certo? Não se mova pela necessidade, não se mova pela urgência. Aí você diz: não, você fala isso porque você não tem tantas preocupações como eu. Como? Eu não tenho tantas preocupações como você. Todo mês eu tenho altos compromissos com a televisão, não recebo da igreja. O que você acha que eu faço toda vez que vem o pagamento? Eu dependo de Deus e trabalho. Eu tenho grandes compromissos, eu tenho um escritório, eu tenho funcionários, eu tenho a minha família e muitas vezes ainda ajudo a igreja. E eu tenho feito o meu melhor. Sabe, eu tenho muitos compromissos, mas eu tenho aprendido a descansar em Deus, a viver o meu hoje com alegria, com leveza, sem ficar me preocupando com amanhã. É como a gente tem falado sobre ansiedade e preocupação, o mundo sempre esteve em tensão. O mundo sempre esteve em momentos de impasse, em momentos de desacordo. Agora, se eu começar a me preocupar com o problema de todo mundo, ou do que está acontecendo lá no outro lado do mundo, o que eu preciso fazer é viver o meu propósito. Você não tem ideia de como a sua vida se torna mais leve quando você vive o que Deus tem para você. Aí você diz assim: então você está dizendo que eu posso estar vivendo o que Deus não tem para mim? Sim. Você pode estar vivendo o que Deus não tem para você. É por isso que você anda tão cansado, porque você muitas vezes entra num sistema, você entra numa cultura louca, e isso nunca foi de Deus para a tua vida. Deus, quando projetou você, Deus projetou você para um propósito, para um desenho. Viva o propósito e o desenho de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. É que nem quando Noé construiu a arca. É claro que Noé, sabe, ele podia fazer a diferença na vida das pessoas, mas ele pregou, ele fez o que Deus mandou através da construção da arca, e mesmo que ele quisesse, sabe, salvar todo mundo, esse não era o propósito de Deus para a vida dele? Esse não era o propósito de Deus para a vida dele? Então Deus tem um propósito muito específico para cada um de nós, e nós precisamos estar concentrados no que Deus tem para a nossa vida. Amém? Não se preocupe com tudo, porque essa preocupação é de Deus, não é nossa. Amém? Você só tem um objetivo: viver no propósito de Deus, obedecer a palavra, e as coisas vão se encaminhar. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu deixo essa palavra para você. Gostaria de falar mais coisas. Eu acho que uma hora eu vou falar sobre isso. Sabe, eu preciso falar mais sobre isso, sobre esse assunto. Eu vou falar uma hora sobre isso.
tá bom? Deixa eu compartilhar com você um testemunho muito bonito da Joyce. Ela escreveu assim: meu primo Jardel, de 9 anos, foi diagnosticado com uma doença terminal. Após o diagnóstico, enviei as orações para o meu tio e durante uma semana, olha só, apresentamos a vida dele em todas as orações. Você tem feito isso? De chamar a família para orar, para interceder? Tem compartilhado as orações? Olha só, a médica pediu que os exames fossem refeitos e após essa semana de clamor não havia mais nada nos resultados. A médica, sem acreditar, solicitou novos exames e, para a glória do Senhor, o terceiro exame também não mostrou mais nenhuma enfermidade. Deus fez um milagre. Meu Deus! Joyce! Que bênção! Que alegria! Olha só! Jesus é maravilhoso! A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Jesus! Jesus! Glória a Deus! Amém! Seu testemunho me deixa muito alegre, muito feliz. Que coisa linda esse testemunho, olha só, de doença terminal, Deus reverteu um quadro desse. Por isso que você tem que compartilhar as orações. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, amém? Manda para o máximo de pessoas e chama eles, sabe? Chama eles para compreenderem mais as coisas de Deus e estarem em oração conosco, agora nesse propósito de 7 dias, por intervenção e provisão sobrenatural de Deus. Vamos estar juntos em nome de Jesus. E eu quero lhe convidar. Nós vamos ter um grande evento dia 7, 8 e 9. 3 dias. 3 dias, vai ser na noite, tá? A partir das 19 horas. Inclusive eu convidei gente para estar comigo nesse evento. Pessoas de Deus. Vai ser uma benção. 3 dias. É a Masterclass Visões e Mundo Espiritual. Vamos falar sobre visões e vamos falar sobre o mundo espiritual. E um detalhe, amanhã, dentro da academia aqui no Global, eu já vou começar o módulo Visões. Então você que é meu aluno na academia, amanhã, imperdível. Já começa a preparação para esse evento de 3 dias que nós vamos ter na semana que vem. Quer participar do evento? Quer se tornar aluno da academia aqui no Global? Então o link está aqui na descrição, tá? Entra na academia, já começa a preparação, porque semana que vem vão ser 3 dias de evento à noite, nessa Masterclass, Visões e Mundo Espiritual. Vamos falar um pouco também sobre o mundo espiritual, como que ele funciona, como você pode mudar as coisas ao seu redor. Eu estou convidando você a entrar num outro nível na vida, a você ter, sabe, a informação completa de algo, não apenas a visão periférica, mas ver as coisas pela ótica de Deus. Se você quer ser nosso aluno e participar desse evento, o link está aqui ou direto lá no meu site. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, mais uma vez eu peço. E se não compartilhou, compartilha em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Lembrando a todos que quarta e sexta-feira nós vamos ter um grande clamor. Amém? Quarta e sexta-feira, aqui dessa semana, às 6 da manhã, vamos ter um grande clamor. Não esqueça disso.
Além das orações diárias, quarta e sexta a gente levanta um grande clamor. Vamos orar e chorar pela sua vida e te abençoar. Senhor Deus e Pai, cobre com o teu sangue essa família. Cobre com o teu sangue este lar. Livra eles de todo mal, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que tente contaminar essa casa. Tudo aquilo que tente contaminar as crianças. Nós, em nome de Jesus, nos posicionamos contra isso. E pedimos, guarda as crianças, Pai, guarda a inocência das crianças, proteja de todo mal, proteja de toda maldade, que toda informação, Pai, má, toda informação, Senhor, que vem das trevas, que não seja absorvida pelas crianças, proteja-as, Pai, de toda maldade aqui nesse mundo, livra-as, Pai, do homem mau, livra-as do caçador. Pedimos a Tua proteção, Pai, sobre este lar. Eu oro também pelos casamentos, Pai, para que haja cumplicidade no relacionamento, que as brigas cessem, o ciúme acabe, os ataques de Satanás contra o casamento sejam desfeitos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ataca a união da família, tudo aquilo que traz briga, tudo aquilo que traz descontentamento, tudo aquilo, Senhor, que coloca um contra o outro, que cesse no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que seja quebrado a influência do mal. E no nome de Jesus eu peço tua bênção, tua proteção sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora para que cessem as tensões, as brigas, os desentendimentos. Oro também, Senhor, pela paz na vida, na empresa dessa pessoa, no lugar que ela está. Oro em nome de Jesus para que haja intervenções sobrenaturais. Senhor, pessoas que estão numa UTI, pessoas que estão agora, Senhor, em uma situação difícil, delicada na sua saúde, pessoas que estão, Senhor, em tratamento. Eu oro por uma intervenção sobrenatural, eu oro pela cura. Jesus Cristo está vivo, ser curado, ser abençoado agora. Essa pessoa, Pai, que está lutando contra um vício, está lutando contra algo que está tirando o dinheiro dela. Senhor, eu oro agora para que ela seja livre de toda a corrente, de toda a amarra espiritual. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor guie os passos dessa pessoa, dirija ela. Senhor, proteja, Senhor, teus filhos de toda injustiça, de toda maldade, de tudo aquilo que vem contra eles, até mesmo essa pessoa, Pai, que tem sido injustiçada por difamação, por mentiras, por invenções. Proteja ela e dá força a ela. Eu oro também por pessoas, Pai, que estão em cargos públicos, pessoas, meu Deus, que são autoridades e que podem estar passando por desafios, Pai, emocionais, depressão. Que o Senhor fortaleça aqueles que nos acompanham aqui nas orações e que são autoridade. Eu peço a Tua proteção sobre a vida deles, que o Senhor os capacite, os abençoe e os livre de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Pai, dá vitória para sua casa e para sua família. Eu oro, Senhor, pela vida de Deus se manifestando agora neste lar, e também oro por provisões especiais e sobrenaturais chegando na vida dessa pessoa, chegando na empresa, chegando na casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz dele esteja sobre ti, e não esquece de compartilhar essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estou junto com vocês aqui em oração. Que Deus os abençoe e os guarde. Até mais.